Eu acho que era os dados móveis, então acho que eu desliguei, acho que me deu uma melhorada. Né? Porque estava ativando os dois. Comecei Tava dando... roteiro, esse papo já está fazendo parte, né? Beleza, então tá tudo certo agora, Marcelo. Então assim, vamos lá iniciar então sem roteiro. Problemas técnicos. Então, Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Então, eu agradeço a presença de todos e todas. Então, vamos lá. Para a gente iniciar, a gente ficou nesse momento técnico. Marcelo, então assim, para a gente começar logo essa conversa, existe muito essa questão na história, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, do papel do boticário, que depois do tempo acabou sendo o que a gente tem hoje do farmacêutico. Então, assim, alguma coisa uma coisa, como posso colocar, uma coisa ancestral, uma prática muito mais tocada na questão pessoal. Quando a gente olha para o médico, e a gente tem a questão do médico hoje, o médico atual, o médico dessa ciência dura. A gente olha para trás, a gente tem muita imagem lá do xamã, do oráculo. Alguma coisa que seja equiparável a um boticário. O que a gente pode pensar da medicina numa questão, quando a gente olha para uma questão histórica, uma coisa mais artesanal, do médico aquele mais artesão? Qual seria ali um correlato interessante para a gente pensar sobre um médico mais artesão, assim, um médico que seja do toque, da escuta, porque se escuta, é por isso que eu ouvi isso de você, porque habitualmente o profissional da medicina, ele é taxado como aquele cara muito frio, é o cara que não se apaixona, o médico que não tem amor, o médico é isso, o médico é um cara frio. Como é que a gente pode contrapor essas ideias a partir de uma questão do imaginário? Como é que a gente pode pensar um pouco da própria história da medicina, olhando essa questão dos antepassados, dessa coisa mais artesanal? Olha, dentro da medicina, hoje em dia tem uma especialidade chamada medicina de família e comunidade, que é uma coisa que eu gosto, né? Ainda não sou médico, atuo de forma, como posso falar, eu atuo nesse segmento, mas não plenamente, tá? Porque eu não tenho a formação. Eu tenho uma tendência muito grande a fazer esse tipo de atuação, até pelo ambiente em que eu estou envolvido, apesar de afastado, mas eu estou envolvido, que são com médicos formados de família e comunidade. E eles têm, sim, essa questão muito parecida com o que tu está falando, do boticário, do xamã, porque você vê a pessoa, não se vê a doença, se vê o indivíduo, né? Se vê o indivíduo do nascer ao morrer. Então, pega o indivíduo como um todo, em todos os seus quesitos, né? Físicos, psíquicos, né? A grande questão do biopsicossocial e espiritual. Vamos dizer que, nesse quesito, a medicina de família e comunidade trabalha maravilhosamente bem. E isso é uma coisa que eu tenho uma certa afinidade, é o tipo de medicina que eu gosto, né? Porque eu tenho um contato com a pessoa. É difícil. Trabalhar com pessoas é extremamente difícil. Ainda mais É quando a gente difícil. trabalha com uma população. Pois é, ainda mais quando a gente trabalha com uma população que tem um nível educacional baixo, a gente tem que aprender, é um aprendizado para mim. Eu converso com a minha esposa isso com uma certa frequência, né? Mas eu preciso aprender a lidar com isso, eu preciso entender essas dificuldades. E eu vim de uma família onde tive educação, tive boa habitação, tenho boa habitação, tive instrução, pude cursar boas escolas, fazer, né, cursar uma faculdade e trabalho com pessoas que às vezes não tiveram nem um, um décimo das oportunidades que eu tive. Então, aprender a trabalhar com essas pessoas é muito interessante. Isso é um aprendizado diário. A gente não aprende só nessa questão do livro, né? A Sim. prática traz muito mais para a gente do que a própria literatura, porque a prática vai saber como conduzir tudo isso, né? A literatura, os textos vai para a parte técnica, mas trabalhar com seres humanos precisa muito mais do que ser médico. A gente tem que O, abordar o, outras áreas.
Tipo assim, pessoal, o Marcelo é médico, né? E o Marcelo, para quem conhece o Marcelo parece mais um médico antropólogo, assim, né? Por isso que eu acho legal conversar com o Marcelo, porque a gente tem no nosso senso comum uma visão do médico, eu sempre digo com o Marcelo, nada contra também, pessoal, nada contra, tudo respeito. Mas eu vejo muito como a gente vê um médico, né, no seu blazer alinhado, naquele blazer bem apertado, né, com suas abotoaduras de ouro. E a gente difícil ver um médico que seja, que tenha, o principal, eu acho legal, Marcelo, que Marcelo, você conversa com o Marcelo, parece um antropólogo, cara, assim, que, né, a gente vai falar sobre cinema, Marcelo adora cinema, não é fotografia. Então, é legal, porque existe um estigma mesmo, tipo, alguns acreditam que algumas tem e alimenta esse perfil do tipo, o médico distante do paciente, não posso me envolver. Eu acho legal, por isso que eu gosto de conversar com o Marcelo, porque o Marcelo, para mim, é um médico antropólogo, assim, né? Da forma de entender o mundo, a sensibilidade dele. Marcelo, então, nesse sentido, por que alguns colegas ainda insistem nessa visão, nessa imagem desse médico distante do paciente? Médico, que eu até acho, a gente brinca, essa questão do jaleco, tem gente que tem um jaleco, né? Eu tô até nessa live aqui, eu vou até te dar um presente. Você vê o que você vai fazer com ele. Eu vou comprar um jaleco com abotoadura de ouro que eu tô pensando em te dar. Eu quero saber o que você vai querer fazer com esse jaleco que eu vou dar pra você. Eu posso trabalhar no Ortobon, cara, com um jaleco desse. Posso ir para um açougue, posso virar manicure, não tem problema, mas trabalhar de jaleco não faz muito parte da minha vida, não. Isso eu. Me desculpa. Eu posso dizer que ontem, acho que ontem minha cunhada levantou no Twitter justamente essa questão do jaleco e era para ser um instrumento, né, de proteção individual, virou um adereço, né? Então, ele não tem mais o porquê de ser usado. Se não for para proteção individual, ele é simplesmente um adereço. Mas assim, mostrou, sujou, já é sinal de que eu tenho que tirar e colocar outro. Porque aquilo ali é uma condição de mostrar que eu estou limpo, que eu estou branquinho, não tenho contato com fluidos, sangue, não tenho nada. Né? Eu até coloquei isso para ela, mas tirando isso, é uma coisa extremamente banalizada. Né? E assim como infelizmente alguns estudantes ainda pegam, entram de jaleco em locais de alimentação, supermercados, usam isso como uma vestimenta qualquer. E não é. Ela tem um momento para ser utilizado e não usam. Eu fui obrigado a usar na faculdade. Não gosto. Se você me pedir para usar, eu não vou usar. Se me colocar como obrigatoriedade, eu vou colocar. Muita contra. Mas por vontade eu não coloco. Quem usa da forma adequada, mas eu particularmente não coloco, né? E como tu falaste a história da forma de se apresentar a medicina, isso é uma coisa que é quase que mundial. É a questão da boa aparência, né? É você vender a sua imagem. Então, muitos vendem a sua imagem. E vender a sua imagem é você estar alinhado, gravatinha, jalequinho. E é o perfil de cada um. É o perfil daquele cara, é o perfil daquele profissional, daquela especialidade. Não é uma coisa que é um perfil meu. Não é um perfil meu. Eu tenho um colega que ele adora gravata borboleta. Ele usa colete, gravata borboleta e uma boina. Ele atende assim. É até engraçado. Eu olho, eu até fico zoando com ele, mas é o jeito dele. Ele tá sempre assim? Não, não tá. Mas ele atende, em parte, dos dias assim. Mas é uma característica dele, né? Não é uma característica minha. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar a individualidade de cada profissional, né? A gente tem que parar de criticar e tem que entender. Eu não estou ali para me aparecer. Eu estou ali para fazer um atendimento. Ou eu estou sendo pago, ou eu sou pago para fazer aquilo. Então eu preciso me atentar para o usuário. E eu vou te dizer um motivo pelo qual eu também não gosto muito. Porque quem está do outro lado, às vezes tem menos condições que eu. Quanto mais eu ostento, maior é a barreira que eu coloco entre mim e aquela pessoa.
E isso é uma coisa que incomoda um pouco, né? Isso me incomoda. Não só, já existe a questão da mesa, que a gente sempre atende atrás da mesa. Alguns atendem fora da mesa, né? E esse atendimento fora da mesa é uma coisa que eu vou tentar procurar fazer e como fazer. Porque eu gostei. Como eu disse logo no início, minha esposa é psicóloga. Eu gosto desse setting terapêutico dos psicólogos, onde eu estou mais à vontade, eu estou mais livre. Só que vocês já notam, às vezes, muito mentalmente, e depois vocês fazem o registro. E nós trabalhamos com prontuário. Como é que eu vou fazer esse registro? Como é que eu vou colocar no prontuário? Então, isso são coisas novas que eu preciso aprender a gerenciar e poder trabalhar. Mas o setting terapêutico, no meu ver, a partir do momento em que eu comecei a fazer terapia, o setting terapêutico do psicólogo, eu acho que cabe bem para o setting terapêutico médico, dependendo da especialidade que ele vai exercer, ou poder adaptar em parte para a especialidade médica, né? Onde eu posso mudar isso daí, eu trazer mais, me aproximar mais do indivíduo e não colocar aquela barreira, né? Não ficar aquela barreira entre mim e ele. Eu acho que isso não tem. É uma coisa que pode evoluir muito. A medicina já evoluiu muito em termos de coleta de dados, a medicina já evoluiu muito em termos de pesquisa, em termos de evidências médicas. Nesses últimos 2 anos a gente percebeu muito isso, onde a gente pôde ver para o tratamento da Covid, houve uma briga e um racha dentro de uma especialidade, que foi a infectologia, onde parte dos médicos apoiavam determinada conduta e outra parte apoiava outra. Uma parte apoiava evidências que para muitos eram consideradas evidências fracas e para outros apoiavam as evidências fortes, aquelas que tinham realmente significado clínico e que eram de consenso mundial. Então a gente viu isso muito, foi muito claro isso, né? E tivemos, isso foi uma confusão para a população, porque não sabia se usava, se não usava, se seguia médico X ou se seguia médico Y. Mas as evidências médicas hoje em dia é o que vai fazer parte do tratamento médico. Então eu me baseio em evidências. Eu preciso me basear, não é só aquilo que o paciente está me trazendo, mas eu preciso me basear em evidências também. Que isso é extremamente importante. Não dá para você conduzir um tratamento sem que você tenha uma base antes. O Aí, trabalho você aproveitando que tem quando você faz. tu puxou essa questão da ciência no momento atual da pandemia, e já querendo fechar o tópico do SET, que tu disse que gosta do SET, e tu vai tentar fazer essa adaptação da tua prática médica, claro, como tu falou, você tem que ter espaço para fazer menos prontuário, né? Passar os exames, solicitar exames, analisar os exames, então a mesa não vai ser extinta. Mas é legal falar dessa questão do rapport, né? Eu acho muito legal o que você está falando, porque na nossa prática da psicologia, isso é o ponto máximo, né? Na nossa própria existência como terapeuta, que é poder vincular com alguém. Então, eu acho legal essa questão de como também a tua indumentária, e como tu bem colocou. Claro que a roupa não vai definir quem é o terapeuta, a qualidade dele, do próprio médico, né? Mas como é que é importante que a gente consiga ter essa vinculação. Então, acho que quando você fala da questão dessa estrutura, então eu lembro, isso volta para a minha memória, na época de criança, quando eu tinha criança, como tinha medo em ir ao médico, o medo do jaleco, as crianças na pediatria, que elas não podem deixar que elas começam a chorar, né? Como que às vezes adereços, eles podem afastar as pessoas. Então acho legal a gente repensar, avaliar bem qual é o papel do próprio jaleco, que como também colocou. O jaleco é um item de biossegurança e pronto, é isso. Claro que num procedimento onde você vai lidar com algumas coisas, com infectantes, tem que ter uma proteção, mas, por exemplo, se a gente volta para cá, para a clínica, o jaleco tem qual função na clínica, né? Ele vai proteger contra o que, né? Aí você fala agora também, começa a falar sobre as evidências, né? No momento onde a gente está trabalhando muito essa questão de como a sociedade ela está cética com relação à própria ciência. E aí a gente fala de dois grandes blocos, então, ciência e senso comum, nessa eterna comunicação. Então, a gente vai começar por aqui, a gente retoma por aqui, como você. Então, assim, nós somos ciência, né?
Tanto é que o próprio projeto aqui é para trazer uma fala científica. A gente precisa se posicionar nesse mundo que não acredita mais no que nós falamos. Uma entrevista, aquela pessoa falou assim, mas professor, isso, como é que a psicologia faz? E como é que vocês reagem a essas coisas? O que vocês estão fazendo? Né? Então, assim, eu pensava, a gente tem se posicionado, a gente também tem falado. Né? Então, esse momento nosso aqui é muito importante, porque as pessoas podem assistir hoje ou no futuro e entender que é importante a gente dar. Assim, sempre é bom dizer isso. Né? Ciência não é perfeita, mas não é o que a gente tem hoje para oferecer, para dar segurança. E nesse sentido, para formular a pergunta para você, como é que você vê o futuro da nossa ciência? Não só da ciência médica, mas a ciência para a população. Essa população que às vezes nos vê por trás de uma mesa, uma população que acaba não nos entendendo por vezes. Como é que essa ciência, qual é o futuro dessa ciência na percepção da nossa população, por exemplo, aqui em Manaus? Como é que tu avalia isso? Olha, eu vou te falar uma coisa que eu percebo. Enquanto ela não for popularizada e trazida para a linguagem popular, a ciência ainda vai estar voltada somente para um nicho. Então, se eu quero fazer ciência, obviamente eu tenho que fazer ciência nessas duas vertentes, para o mundo científico e para o popular. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam qual é a importância do trabalho que eu estou realizando, do trabalho que aquela equipe está realizando. Então, se eu fizer só para um nicho, só para cientista, ela para e morre ali. Como é que a população se beneficia disso? Como é que um cidadão normal vai falar sobre ciência se ele não consegue entender aquilo que está escrito? Então é importante, no meu ponto de vista, popularizar a ciência, sem jargão. Quando eu falar para alguém que não é da minha área, eu tenho que ser simples. Eu não posso ser técnico. Eu preciso ser simples. E essa simplicidade é que vai fazer com que desperte a curiosidade. Com que ele entenda, com que ele possa conhecer o que é feito no mundo da geologia, da engenharia, da medicina, da psicologia, né? No mundo das próprias ciências humanas, dentro do próprio direito, dentro de tudo. Porque aí eu consigo trazer ele para esse mundo. Se eu afasto ele não vai querer saber, eu não vou querer saber de ciência, é completamente longe do meu alcance, é difícil, esse povo fala difícil, eu não sei o que esse povo fala não. Não dá para entender. Então, a ciência ela tem que ter esses dois lados. Ela tem que ser para os seus pares e tem que ser popular. Eu tenho que traduzir para a linguagem popular, para aquele meio que precisa conhecer, sem ser técnico. Então, assim, é um equilíbrio elegante, né? Eu acho que nesse ponto, não sei se tu concorda comigo, para garantir esse equilíbrio, eu tenho que ter empatia, porque eu posso elaborar um trabalho tão mecânico que, tipo, sabe, cara, te vira aí, então. Já conseguiu a consulta, sucesso para você. Acaba que a gente vai ficando muito mecânico no processo, porque a gente não pensa mais nas pessoas. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, porque para mim seria alguma coisa impactante, mas eu lembro de uma certa época de um familiar, era muito próximo de nós, isso é década de 90, final da década de 90, e foi um dado médico e falaram assim, e ele falou assim para a pessoa, uma mulher, assim, você está com câncer. E aí ela ficou em choque, aí ele falou, pode se retirar. E tipo assim, e como aquilo, né, e a pessoa sozinha, o quanto aquilo foi devastador, e no final das contas, buscando uma outra opinião técnica, de um especialista, o quadro era um quadro inicial de câncer, então ele foi muito positivo à época, mas sabe, talvez ele pensou, não, coisa pequena, pode. Mas ele não entendeu que aquela pessoa, né, e o quanto foi impactante, quanto marcou a família, porque a gente teve que se reunir na época,
essa movimentação de buscar um novo especialista, todo mundo preocupado. Aí quando o médico falou, não, explicou muito melhor para a família, ela já falou com alguém. Então, assim, é tranquilo, tal, mostrou a questão do que poderia ser feito, como foi diferente, sabe? A abordagem, para poder acolher, ser empático. E a pessoa precisa, olha, eu imagino que você esteja preocupada, né, por conta da palavra câncer, mas a da condição é assim, assim, assim. E foi tudo muito certo. Sabe, essa questão de como a gente fazendo a ciência, às vezes, mesmo fazendo um papel importante, social, científico, como às vezes a gente não tem empatia de perceber que do outro lado, aí a gente usando esse termo ao longo dessa nossa fala, por trás desta mesa, existe uma pessoa que não tem a compreensão que eu tenho, que não tem a minha vivência técnica. Então, o quanto a gente acaba esquecendo da empatia, dessa conexão, dessa coisa que nos conecta as pessoas, né? Sem isso, a nossa clínica ela não é verdadeira, ela é morta. Vamos lá. Se o cara já está jogado no chão, já está completamente imóvel, tu vai pegar uma pedra e vai tacar na cabeça dele? Não vai. Então, se eu já estou numa situação de vulnerabilidade ali na tua frente, por que eu tenho que piorar essa situação? E atrás, eu não sei precisar assim quantos anos, mas eu acho que foi em 2019, já que esses dois últimos anos foram praticamente perdidos em algumas situações de ensino e de educação continuada, né? Em alguns setores, um colega meu fez uma imersão de como dar notícias aos pacientes, comunicação de mais notícias. Fizeram uma imersão com alguns estudantes e até alguns médicos. Eu só soube disso depois. Mas isso a gente precisa aprender. Porque isso dentro da faculdade, isso não é ensinado pra gente. Isso não é ensinado pra gente dentro da faculdade. A gente aprende fora da faculdade. Às vezes, procurar isso fora de todo o nosso escopo, de todo o nosso quadro curricular. Porque isso não tem. E isso também a gente traz, fazendo uma coisa, a gente traz de dentro de casa, isso a gente traz da nossa convivência com amigos. Então, a forma como a gente vai fazendo essa comunicação, ela vai se lapidando, às vezes, sem ter nenhuma técnica, sem ter nenhum aprendizado. Como tu disseste, a questão da empatia. Mas eu preciso aprender a dar notícia ruim. E outra, eu preciso utilizar essa notícia, antes de dizer que é uma coisa deste tamanho, eu preciso primeiro avaliar, dizer para ela o que vai ser feito, como é que vai ser feito. Eu não posso chegar e destruir uma pessoa no primeiro contato. Ela já está vulnerável, ela vai chegar em casa como? Como é que ela vai falar com os familiares? Como é que ela... Esse é um pensamento que a família e comunidade tem, por incrível que pareça. É porque pouca gente entende qual é o papel desse projeto ao longo da vida. É como se fosse aqueles médicos antigos, os médicos antigos de família, aquele cara do interior que te via, entendeu? Então, ele tem esse papel. Ele te vê um todo. Não é só a parte da doença, é a parte psíquica. Ele conversa com você, ele entende os seus problemas, ele convive contigo, ele vai te ver durante várias fases da tua vida. E isso é interessante, né? E existem técnicas dentro da própria especialidade que você utiliza para reconhecer, você jogar uma coisa que eu pouco faço, de verdade. Isso eu digo que eu pouco faço porque é uma coisa que eu não estou acostumado, mas a gente vai aprendendo. Qual é a tua relação? Como é que você percebe a doença para você? Como é que é a doença para você? A gente nunca pergunta. Não é um hábito perguntar. Qual é a experiência que você tem com a doença que você está apresentando? Isso não é um hábito de perguntar. E isso é uma coisa que é jogada dentro da a experiência que a pessoa tem com aquela doença. Como é que ela se sente, como é que ela se vê. E isso é uma coisa importante.
porque isso te faz também trabalhar de uma outra forma. É o entendimento que ela tem sobre a condição que ela apresenta. Por exemplo, E está isso é falando uma sobre coisa que isso. eu preciso aprender isso mais, porque isso é importante. Isso é importante. Como é que eu me vejo diante desse quadro? Né? Porque É para como você chega e pergunta pra gente. Você chega e pergunta pro terapeutizando, como é que você se vê hoje em dia? Aí o cara vai falar, pô, sei lá, ou seja, eu não paro para me ver. Eu não paro para me ver, então eu preciso parar para me ver. Então eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me reconhecer e saber como é que eu, diante de tudo que está acontecendo, como é que você se vê, como é que você lida com isso? E o que você faz com tudo isso? disso que está Poucas falando, eu pessoas, lembro, poucos lembro profissionais, infelizmente, poucos profissionais perguntam isso. por exemplo, isso que está falando, por exemplo, nessas histórias de vivências, de corredores, de conversas com os colegas, muito também nessa psicologia hospitalar, psicologia da saúde. Isso é importante estar colocando nesse aspecto de que algumas pessoas concebem uma doença como uma coisa, claro, da sua interpretação religiosa, como uma bênção divina. Tipo, meu filho agora está com um quadro assim, mas que bom que ele está, porque é providência divina, porque senão ele estava no mundo das drogas. Então, as pessoas concebem a doença como uma coisa que foi uma colheita e foi necessária. E também tem outros casos que a pessoa vê a doença como um ganho secundário. A pessoa que começou a descer, o marido estava distante, o marido ficou mais próximo dela. Tipo, olha, eu estou doente, mas agora ele está comigo, ele cuida de mim. Então, assim, como essa doença ela tem várias, de fato, configurações, né? E como isso também afeta, a gente lembra de Sêneca, né? Faz parte da cura, o desejo por ser curado. Então, se o paciente concebe a doença como uma coisa boa, ele não vai querer tratar essa coisa que é uma providência divina, por vezes. Ele está pegando, ou seja, ele já tem uma dificuldade. Ele pega o físico, o problema físico, orgânico que ele tem, e está dizendo, pô, tá uma maravilha, agora estão cuidando de mim. Agora o meu marido está do meu lado, agora a esposa está do meu lado, agora a minha família me vê. Mas ele está doente. E aquilo ali acaba servindo de de uma moeda, até, eu posso dizer, uma barganha, né? Para eu preciso ficar doente porque eu, estando doente, eu tenho a atenção que eu não tenho no meu dia a dia. Eu não tenho aquela atenção que eu preciso. A gente chama E na eu psicologia sou, essa barganha de ganho secundário. Na psicologia a gente usa o termo ganho secundário. É usar alguma coisa, tipo, a meu favor. É essa barganha mesmo, como bem colocou. Marcelo tem uma pergunta, não sei se é uma pergunta, mas é importante fazer essa pergunta. A gente falou da empatia, dessa questão que você falou, de como é importante para o clínico de modo geral. No teu caso, continuo com você, você é médico clínico. O quanto é importante a gente poder compreender esse paciente que a gente está acolhendo, a gente está escutando, a gente está atendendo. Aí eu queria ver essa questão, como é que tu avalia isso? Tá? Então tem uma questão de uma competência pessoal, não só uma competência técnica. Tem uma questão de gostar de cuidar das pessoas, na questão claro, cuidar na questão da tua técnica, cuidar de aplicar uma medicina técnica. Então tem uma questão de um valor pessoal. O médico, aquele tipo, gosta da medicina, gosta de cuidar de pessoas. Mas ao mesmo tempo que fala de uma medicina que em alguns contextos, aqui como uma profissão que dá muito dinheiro. Então a gente percebe que muitas pessoas querem fazer medicina para ter muito dinheiro. E às vezes esse muito dinheiro não dá conta de cuidar das pessoas. Como é que é isso? Por exemplo, da tua experiência, você percebe que muitos colegas se frustram com isso? Porque ao mesmo tempo que eu tenho muito dinheiro, minha meta, eu faço medicina, quero ter dinheiro. Mas eu escuto poucas vezes, porque eu ouvi, conheci, essa questão, cara, eu gosto de cuidar de pessoas, eu acho legal essa coisa da prática, de ajudar. Eu quase não escuto isso da boca de muitos profissionais. É a questão do sucesso, dinheiro, que não está errado. Mas como é que é isso? Porque parecem forças tão concorrentes. Como é que tu vê, você que é médico, já tem um tempo de medicina, como é que tu vê isso? O pessoal se frustra em algum momento nessa medicina, que, quando percebe que vamos esse lá, dinheiro... para não ter que
para não ter que machucar ninguém na hora de falar sobre isso, né? Quer cuidar de pessoas, eu gosto. Eu acho que trabalhar com as pessoas, exercer aquilo que a gente aprendeu, que a gente se predispôs a aprender na vida e resolveu cursar, acho que faz parte. É a profissão que a gente escolhe, né? Eu não sei se eu escolhi ser médico ou eu acabei virando médico, porque a minha escolha profissional inicial para o vestibular não foi medicina, foi engenharia. E não passei. Quando fui prestando esse, resolvi mudar de engenharia para medicina. Passei. Beleza. Vou seguir. Durante o período da faculdade eu tive várias paradas, por vários motivos. Mas eu me formei. E estou atuando desde o dia em que eu me formei até hoje. Apesar de estar afastado no momento, mas no momento que estou afastado, estou me reorganizando para poder voltar a trabalhar, né? E assim, medicina dá dinheiro? Dá dinheiro. Para alguns segmentos dá dinheiro? Dá muito dinheiro. Depende daquilo que você vai querer fazer. Tem procedimentos caros, existem procedimentos caros porque você vai estar colocando seu valor intelectual, você vai estar colocando o custo que é uma cirurgia, um procedimento, né? Você também pode trabalhar em regime de plantão, dependendo do regime que você trabalha. Isso vai, isso vai te dar uma boa remuneração. Mas eu vou te falar o que um colega meu me falou há uns 4, 5 anos atrás. Ele chegou comigo e falou: cara, inveja a tua vida. Eu olhei para a cara dele, um cara que tem especialidade, um cara que tem um trabalho relativamente até bem mais remunerado e melhor remunerado que o meu. E eu fiquei sem entender. Eu falei: por quê? Ele falou: porque tu não troca de carro todo ano, tu não fica dando plantão, tu convive bem com aquilo que tu ganhas e tu não te estressa e não fica pilhado o tempo todo. Para ti tá tudo de boa. Eu parei, fiquei olhando assim e fiquei pensando, né, mas eu queria estar ganhando parte do dinheiro que tu ganha, para eu ficar mais de boa ainda, né? Mas era a visão dele sobre a minha pessoa e sobre como eu trabalhava. Eu só tenho 2 empregos públicos. Tenho 2, muita gente não tem nenhum, mas eu tenho 2 empregos públicos, eu sou concursado prefeitura e município, ou desculpa, município e estado, e recebo pelos 2. E tem pessoas que têm um salário até 100% do meu, 200% do meu, né? Mas são escolhas. Eu quero ganhar mais? Quero, e eu preciso saber como ganhar mais. Eu preciso aprender a ganhar mais, mas sem comprometer a minha qualidade de vida, sem comprometer a minha vida, sem comprometer a minha vida social, sem comprometer as minhas metas de vida. E isso daí é uma coisa que eu não faço sozinho. É uma coisa que eu compartilho com a minha esposa e a gente fica nessa discussão, porque às vezes eu sou travado e ela fala, mas tu precisa fazer porque eu estou vendo que tu tem necessidade. Porque onde eu estou, eu não vou sair de onde eu estou, eu vou ganhar por progressão, mas não vai ser aquilo que eu gostaria de ganhar, né? Mas a medicina, sim, tem a área em que você ganha o suficiente para você viver bem e tem a área que você ganha muito dinheiro para viver muito bem e fazer aquilo que você quiser e trabalhar como você quiser. Mas isso é a escolha do profissional, o ritmo que ele determina para a vida dele. Não é demérito de ninguém isso daí. Mas é sempre entrar naquela história. Quanto mais eu ganho, mais gastos eu tenho, né? Às vezes mais eu quero. Aumentam. O meu padrão de vida aumenta muito. E é preciso saber trabalhar essas duas coisas, né? Sucesso não necessariamente quer dizer riqueza. E riqueza também não quer dizer sucesso. O sucesso é uma coisa muito pessoal. Eu preciso ter sucesso para quem? Para mim? Para minha família? Ou para o mundo em que eu vivo? Para quem que eu quero ser bem Nesse sucedido? ponto, e também, aproveitando essa fala, mas também quero olhar essa outra questão.
o quanto pode ser perigoso, perigoso essa palavra não é correta, mas o quanto é algo que deve ser observado da questão. Existe uma questão de um perfil, mas não é uma coisa que a gente nasce, coisa que é trabalhada em nós, de cuidar de pessoas. Então, já tive situações e situações, já encontrei médicos maravilhosos, assim como qualquer profissão. Mas às vezes a gente percebe que tem aquele médico que não está, ele nem se preocupou em saber qual é a minha fisionomia, né? Parece que é aquela coisa mecânica do processo, tipo assim, eu não existo para ele. E é uma coisa muito. É por isso que eu falei, será que em alguns momentos, por essa perspectiva da profissão, alguns escolhem fazer medicina por um viés totalmente que não era para ser o alvo, serve, como falou, medicina, como qualquer profissão, você pode ganhar muito bem, você pode ganhar aquilo que você julga que é necessário para você estar bem. Mas será que algumas vezes esses jovens são levados a buscar fazer medicina por uma promessa de uma vida muito uau? Mas quando se percebe assim, mas tem uma questão, tem um atendimento com pessoas, e a pessoa fala pessoas, lidar com pessoas. Então a gente parece que o foco não é mais a pessoa, o foco é a medicina, é a ciência, mas aquilo que a gente começou desde o começo aqui, né? Como eu falo para você, te vejo muito um médico antropólogo. Eu tenho um modo de ser. E eu acho que seria bem mais interessante que outros médicos tivessem uma visão mais antropológica sobre os processos, né? Porque acaba que fica apenas a profissão pela profissão como uma meta e esquece que tem uma relação humana, que é a base de tudo isso. Eu vou puxar agora para o teu lado, não é para o meu, mas para o teu lado como psicólogo. Uma coisa que não é feita dentro, algumas escolas estão fazendo isso, que são, não vou dizer oficinas, mas são workshops sobre profissões, né? Para que a pessoa saiba como funciona a profissão X, a Y e a Z, para saber se é aquilo que interessa realmente para ela. E por que eu digo que eu vou puxar um pouco para o teu lado? Porque se eu nunca tive vivência e só escutei história, eu não sei como funciona. E as experiências que eu tenho, às vezes, de médicos ou de vivência médica, é o que eu vejo na TV, é quando eu fui atendido, é de algum familiar, mas não é a minha, né? Aí entra naquilo que a gente chama de... Tá me fugindo da palavra agora. Que é quando você faz um teste vocacional, onde ele Sim. não te determina, mas ele norteia o teu... Ele te dá um norte diante daquilo que você trabalhou. Ele vai te dizer, tu tem mais aptidão para. Ele não vai te dizer que você vai trabalhar com. Não, você tem mais aptidão para. Aquilo não é a regra da tua vida, mas aquilo você entende onde você é melhor. Não que você não possa melhorar nos outros aspectos. Você tem que entender que se de repente, por algum motivo, falhar, não foi porque você não viu o teu teste vocacional, né? É porque você não trabalhou aquilo que estava faltando em você. Medicina é status, direito é status, odonto é status, né? Medicina e direito sempre brigaram, acho que desde o Brasil colonial, porque é uma coisa que sempre existiu, né? A história do doutor, da imponência, e a medicina é visto muito isso, assim como é visto o direito, mas não deixam de ser duas profissões que, quando bem executadas, elas trazem tanto frutos para o profissional quanto para aquele que é atendido por esse profissional. A medicina, você não pode dizer, o cara está saturado. Pô, mas o que está saturado nele? É a profissão? É o trabalho? É ele? É a família dele? É uma coisa que vocês. Eu aprendi a parar de julgar essas coisas quando eu parei e me vi dentro desse meio da saturação, do cansaço, né? Então, não é. O indivíduo pode adoecer por vários motivos. A frustração profissional por baixa remuneração, uma frustração profissional pela
qualidade do trabalho que ele exerce, pelo ambiente de trabalho que ele está, pelo tanto de coisa que ele tem que fazer para quebrar galho, para poder ajudar, né? Aí depois você tem, fora desse ambiente, a relação com os colegas de trabalho, as relações com os seus pares, aí você traz os problemas familiares, você traz as suas frustrações porque você não conseguiu realizar seus sonhos, você está empacado naquilo ali, né? O cansaço de ter que trabalhar 12 horas, 24, 36 horas de forma ininterrupta, com períodos de descanso muito pequenos, para quê? Para que você possa fazer dinheiro, ou para viver, ou para manter o seu estilo de vida. Então são coisas que realmente desgastam qualquer ser humano. E não importa se ele é médico. A gente fala da medicina porque é o tema que a gente está abordando aqui. Mas existem outras profissões que passam pelo mesmo problema, né? Mas a pergunta que se faz é: o quanto eu estou disposto a abrir mão de mim para poder viver e ganhar bem? Acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Não à toa, o Globo Repórter da Globo, que muita gente despreza, né? Mas existem reportagens muito boas, mostra de pessoas que abriram mão de suas carreiras em cidades grandes, em capitais, onde o fluxo de pessoas e de trabalho e de ganho financeiro é muito grande, para morar no interior ganhando 40% menos, ou metade do salário, mas tendo uma melhor qualidade de vida. Então isso vai depender de cada um. Não dá para dizer. Não dá para a gente generalizar. Enquanto a gente não parar para ver o contexto como um todo, não pode dizer que o problema está só no indivíduo. O indivíduo tem um problema, mas o problema talvez não seja o indivíduo, né? Então, tem aquela história, né? Quem foi que nunca viu? Tem gente que nunca viu tanto dinheiro na vida, quando é uma bolada não sabe o que faz. Ou faz algo bom, ou então faz merda. Quantos não ganharam na Mega Sena e perderam tudo? Quantos não ganharam na Mega Sena e perderam tudo? É simples, quem nunca teve nada passa a ter alguma coisa, ele não está acostumado com aquilo é muito grande. Se ele não passar a trabalhar, ele perde tudo. Você tira, vamos lá, youtubers como o Whindersson Nunes. Se a gente for levar por esse lado, é um cara que tem muito dinheiro, ganhou muito dinheiro, é um cara que precisava de substâncias ilícitas para poder dar conta disso tudo. E aquilo foi uma merda na vida dele. E a gente sabe que existem profissionais da área médica que acabam fazendo isso a mesma coisa. Para poder dar conta do dia a dia, para poder dar conta da vida. Às vezes não é o trabalho que a gente tem, às vezes somos nós que não sabemos como trabalhar, né? Então são vários os fatores que adoecem um profissional. E a gente está falando de médico, mas a gente tem enfermeiro, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem técnico de enfermagem, a gente tem bioquímico, que dentro desse ambiente, desse caos, é a mesma coisa. É cobrado por produção, é cobrado por celeridade, tem a questão da hierarquia, que um se acha maior que o outro, aí você tem que conviver com o ego inflado do fulano de tal. É difícil. Como trabalhar com pessoas é difícil. Cuidar de pessoas é difícil. Não é algo muito simples. Na psicologia, a gente sempre debate que aquele que clinica, que é o psicoterapeuta, não como via de regra, mas há uma orientação que seja sempre atendido com também psicoterapia, porque a gente também é muito impactado, né? Então, como você bem relata, no campo da saúde, lidar com a morte, lidar com a doença, deixa algumas marcas em nós, né? Deixa alguns resíduos em nós. A Roberta está colocando aqui: imagina a geração de TikToks, onde a carreira tradicional fica obsoleta e o mercado virtual tem atraído mais. Né? Quebrou a regra dos pais. Assim,
Sai desse computador, mas será que a gente vai falar isso? Sai do computador. Tem um youtuber, né? Que a Roberta, que é minha esposa, tá? Diga-se de passagem. Ela, ela acompanha, que é Matando o Matheus a Grito. E o último que a gente estava vendo, enquanto estava vindo para casa, ele estava justamente falando sobre isso. As pessoas estão parando para usar o celular por status, para pôr fotos nas redes sociais e tudo, de alimentos, comidas, o que estão fazendo, apenas para mostrar que. Mas não estão fazendo nada. É só para eu vender uma imagem. E dentro da profissão médica também tem isso. Tem os que vendem só a sua imagem, mas só vendem a imagem. Não vendem outra coisa. Só vendem a imagem. Né? Aí tem gente. Um tempo atrás eu vi, isso se chama marketing pessoal. Eu falei, beleza. Deixa eu ficar com o meu marketing escroto por enquanto, até eu conseguir absorver essa ideia de marketing pessoal. Né? É porque eu não concordo. Né? Como eu não concordo da forma como se faz e se porta, eu procuro não julgar, eu tento não julgar. Então fica isso pra mim. Eu só falo, beleza, cara, eu acho legal. Tá funcionando pra ele? Ótimo. Eu fico muito feliz. Mas não é uma coisa que eu vou compartilhar. Né? Não é uma coisa que eu, Marcelo, vou querer pegar pra mim. Mas eu fico muito feliz que tá dando certo pro cara. Eu fico muito feliz que a coisa tá fluindo pra ele. Mas pra mim, isso não funciona, porque isso não é o meu jeito, isso não é o meu eu, isso não é o meu ser. Então o meu Não ser não sei vai se ter lugar. existe. Não sei se existe o termo, mas eu proponho, então, o marketing científico. A gente divulgue. Como isso aqui é um exemplo de. Por isso que eu falei, né? É importante a gente falar de ciência. E a gente vai acabar, então, acho que vai ter tudo a Roberta. O livro do Harari vai falar sobre as 20 mais lições do século XXI. E a gente, por exemplo, o próprio Fórum Econômico Mundial, ele tem colocado sobre habilidades do futuro. Então, nossos filhos vão ser esses caras do futuro. E as habilidades deles são muito mais emocionais. Então, eu acho que é uma coisa que a gente não tem como evitar, a questão do TikTok. A questão, a questão é como a gente vai garantir uma qualidade nesse contato. Então, nossos filhos pequenos, eles vão aprender coisas no TikTok que são boas, a gente vai controlar isso. Eles vão poder fazer, como eu brinquei, né? Tem criança que ganha muito dinheiro na internet, ganha mais que os pais, mas elas são crianças, né? Então a gente tem que saber encontrar uma mentira de saúde. Mas, assim, dessas habilidades, essa resiliência para lidar com tecnologia. Então, nós aqui também, profissionais, aqui um médico, aqui um psicólogo, a gente tem que fazer. Por isso que eu até falo, né? Essa proposta aqui é uma forma de marketing científico, para a gente poder debater sobre as nossas profissões e para poder fazer algum tipo de resistência, porque que aí entra outra questão. A gente viu um dia desse, aí alguém falando sobre estupro alimentar. Então, assim, as pessoas começam a criar coisas na sua cabeça e a gente fica chocado e consciente, mas a gente tem que responder. Porque senão a gente vai se calar. E aí esse mundo todo, esse caos vai começar a reinar, porque a gente vai começar a não mais acreditar no médico. Não, acho que você está equivocado. Mas por que você fala isso para mim? Porque eu vi no WhatsApp. Poxa, então eu estudei. Tudo que eu estudei não contrapõe a fala de alguém que eu não sei quem é. No WhatsApp. Então, é importante essa questão desse marketing científico. Né? A gente está vendo que é um marketing científico. E agora, eu quero só fazer um adendo sobre estupro alimentar, tá? Apesar de ter pouca gente vendo, mas se tivesse muito mais, eu queria que comentasse e falasse mesmo. Estupro alimentar para mim é o caboclo tomar açaí com granola, banana, leite condensado. Isso não se faz, meu amigo. Isso é um estupro alimentar. Açaí foi feito para tomar puro. No máximo com uma farinha de tapioca, então com uma farinha do Arini. Colocar isso daí é gourmetizar, estuprar a porcaria do açaí. Isso são coisas que não se faz na vida de ninguém. O bom de morar no norte é isso. É que aqui a gente pode comer a coisa do jeito que ela é.
Saiu daqui, eu quero uma granola no meu açaí. Pode colocar, por favor? Coloca um leite condensado também. Coloca um pouco de vagem, coloca um pouquinho de um kiwi para ficar melhor. Eu adoro isso daqui. Vá pra porra, meu amigo. Você tem farinha do Areni? Coloca isso aí, farinha de tapioca. Por favor, coloca aqui no meu açaí. Não, mano, não. Não, obrigado. Essa gourmetização, sim, para mim isso é um estupro alimentar. Isso daí é uma violência contra a cultura do poste. E aquele esse aí é bom, aquele esse aí da feira, lá das feiras, aquele isso aí que é o bom, aquele da feira da Compensa, da Alvorada, da Redenção. Esse é melhor. Tem um queijo que a gente não sabe dizer o que é, que é um gostinho a mais, não sei se é a Igual fuligem, queijo se coalho, é né? É igual queijo coalho. Se a gente pegar um queijo coalho, assim, eu tenho uma amiga que ela diz que quanto mais furado o queijo, mais longe ela quer ficar. o paciente me falou isso uma vez, ele até quebrou um pouco É porque, minha visão romântica. é porque quanto mais furado o queijo, mais coliformes fecais teve na água que produziu o queijo, né? Meu irmão, é complicado, mas você ficar catando queijo lisinho. Ela falou, Um certo paciente meu. comprou furado, põe na frigideira e come. Mas não come ele puro não, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Esse paciente, Marcelo, ele falou para mim assim, Rox, eu não sabia disso, né? Aí ele falou assim, tanto é que chamam de queijo cole. Eu parei esse queijo. Queijo cole. Cole. Queijo Nada que coliforme. gritando. Queijo coliforme. Nada que não é queijo coalho. né? Depende depende do tempo que o cara quer passar reinando, né? Porque é aquela história, né? Ou vira rei ou ele vira planta. Porque é uma das condições que isso pode ocasionar. Ou ele vira planta, depende muito. Assim. Mas assim, cara, você tá com fome de manhã cedo, 5 da manhã, 6 da manhã, o que tem aberto é aquele café da manhã lá, sabe? Nessa hora a gente esquece um pouco da ciência. Mas eu tô te falando, pô. Não tem problema. Não tem problema, você come. Tem aquele povo que come tudo não sente nada, mas tem aquele povo que come apenas, só sentiu o cheiro e já tá passando mal. Mas grande parte tem que saber, não tem jeito. Se a gente olhar para um queijo muito furado, você já tem que estar ciente. Tipo assim, eu sei o risco. E eu vou me expor a esse risco. Aí eu digo, caboclo é escroto, mano. Porque você sabe o que está fazendo, sabe o que está comendo, sabe da consequência e não está pagando para ver não, porque ele já pagou e já comeu. Ela encontrou uma celular, não desce. Mas eu nunca reclamo, eu nunca vi ninguém falar, então queijo coalho me fez mal. A fome dói mais, né, Guilherme? Marcelo, o nosso horário. Infelizmente, nosso horário está, né? Mas eu queria agradecer a tua participação, foi muito legal, muito importante. Eu queria agradecer o convite. Se precisar para falar besteira, a gente está junto, a gente pode passar uma hora falando besteira de qualquer coisa. Como não tem roteiro, a gente desvia o roteiro todinho para qualquer coisa que seja extremamente engraçado e útil para as pessoas entenderem que às vezes cultura inútil também é cultura. O xiste, né? Isso também conecta as pessoas, né? O humor conecta. Uma coisa comum. Com certeza. Uma mais palatável. Como tu falou, às vezes a gente de uma situação tão ruim como a gente está vivendo, momentos tão, como a gente, agora da pandemia, momentos tão tristes, também trazer humor é importante para a importância do circo. Acho que a gente também tem um pouco desse humor também na nossa clínica, né? Para poder tocar. E ela disse, tá ruim agora, mas vamos encontrar alguma saída para tudo isso. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Antes de finalizar, eu só digo que dentro do consultório só existe uma coisa que não pode ser feita. É um para o outro e partir para agressão. Porque o resto é liberado. Eu preciso conversar com a pessoa do jeito que ela sabe falar. Porque para mim o que importa é a comunicação. Não é a regência verbal, concordância verbal, ortografia. Isso para mim não importa. Importa que eu consiga compreender ela e ela consiga me compreender. Feito isso, meu amigo,
Saímos os dois saindo do consultório felizes, dá até para dar um aperto de mão, sem medo de ser feliz. Muito obrigado, Marcelo. Um forte abraço. Obrigado a todo mundo que participou. E existirão outros momentos. O Marcelo vai voltar com certeza, sem roteiro. A gente sempre vai estar voltando. Pessoal, uma boa tarde para todo mundo. Beleza, então da próxima a gente fala de outra coisa e não fala de medicina. Um abraço. De fotografia, a gente fala de fotografia. Ah, dá para falar de qualquer coisa. Tchau. Um abração, até mais. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Eu que agradeço, eu que agradeço.